Por que tenho que ler a Bíblia? Salmo 55, versículo 1. Nós lemos aqui que Davi ele estava angustiado por causa de uma situação. Os seus inimigos estavam perseguindo e ele havia sido traído até mesmo por alguém que era próximo, alguém que tinha sido seu companheiro naquele momento, estava trazendo a traição, a perseguição para a vida dele. Olha só o que ele diz aqui no versículo 1. Ouve a minha oração, ó Deus, não deixe de atender o meu pedido. Escuta-me e responde, as minhas aflições estão me desgastando, estão me deixando desgastado. Eu tremo quando as ouço dos meus inimigos, a perseguição dos maus me esmaga. Talvez alguém diga assim, nossa, Davi estava com síndrome do pânico, Davi estava entrando em depressão. Não sei te explicar exatamente, tecnicamente, o que ele estava passando, mas a verdade é que ele estava passando um grande momento de angústia e de tribulação. E quem de nós nunca passou algum momento dessa maneira? Eu acho que todos nós. Olha só o que ele continua dizendo aqui, ó. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo. E o pavor de morte cai sobre mim. Sinto um medo horrível, eu estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Ou seja, ele fala claramente, se eu pudesse, eu fugiria de tudo isso, porque eu não aguento mais. Ele diz aqui no 7, ó, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Certamente Davi estava passando um período muito difícil da sua vida. Vamos descer um pouquinho aqui para a gente ver como ele termina isso. Olha, no 16, ele fala assim, ó, mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo, de volta das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota. Olha que maravilhoso isso. O Deus que reina de toda a eternidade ouvia o rei Davi. Pois eles querem mudar de vida e não temem a Deus. Ou seja, os meus inimigos não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Ele termina aqui no 22 dizendo o seguinte, entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Por que Davi começa esse salmo falando da sua angústia, tremendo de medo, cheio de problema, eu diria entrando em um processo depressivo talvez? E ele termina falando, olha, entrega os seus problemas a Deus, que Ele vai te ajudar, Ele nunca deixa fracassar aquele que lhe obedece? Porque Davi conhecia a Deus. Davi sabia que mesmo em meio a tantas tribulações e tantos problemas, Deus viria ao seu socorro. Ele mostra aqui, ele fala, eu clamei a Deus e Ele me ouviu. Ele me traz o socorro, Ele me salva. Por isso, precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós lermos e nos aprofundarmos, mais conheceremos o Deus da Bíblia, mais conheceremos o Deus que é o Criador. Eu costumo comparar que é mais ou menos assim, quem é casado vai entender bem o que eu estou te falando. É um relacionamento. É começar um relacionamento com Deus verdadeiro, diário, e um relacionamento precisa de tempo investido, precisa de amor, carinho, desejo e vontade, e muitas vezes de decisão. Porque muitas vezes a decisão é que nos faz permanecer em um relacionamento. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Você precisa decidir buscar a Deus todos os dias. Imagina uma coisa, quando você conheceu seu marido, a sua esposa, há tantos anos atrás, o primeiro dia que você viu ela, você conhecia ela verdadeiramente? Você sabia como ela era? Os seus gostos, as suas vontades, as suas atitudes? É claro que não. Esse relacionamento foi se desenvolvendo com o tempo. Você convivendo com essa pessoa, com seu cônjuge todos os dias,
Hoje, talvez você seja capaz até de saber como ela vai reagir em determinada situação. Por quê? Porque vocês investiram tempo, amor, dedicação um ao outro, cumplicidade, foram se conhecendo a cada dia para que chegassem no patamar que estão hoje de saber exatamente o que um faz e o que o outro faz, o que um gosta e o outro não gosta. Assim Davi conhecia Deus. Davi convivia com Deus e sabia do que Deus era capaz e como Deus cuida daqueles que são seus. Por isso, eu e você precisamos mergulhar nesse livro chamado Bíblia. Porque assim nós conheceremos como Deus lida com o seu povo, como Deus cuida das pessoas, como Deus age em cada uma das situações. E quanto mais nós conhecermos a Deus, mais saberemos como Ele age em nosso favor e como o seu amor nos envolve, nos traz livramento, nos traz cura, nos traz avanço, nos traz felicidade. E é claro que o inimigo tenta de todas as maneiras, Satanás tenta de todas as maneiras tirar a nossa fé na palavra de Deus, porque ele sabe que se ele nos deixar confusos em saber se a Bíblia é verdade ou não, a dúvida nos fará fraquejar diante de situações como essa que Davi estava, tremendo de medo, com muitos problemas, mas ele confia em Deus e ele termina dizendo assim, olha, ele, Deus, nunca deixa que as pessoas que obedecem a Ele fracassem. Você quer ter sucesso? Você quer estreitar o teu relacionamento com Deus? Mergulhe na Bíblia, conheça a palavra de Deus e tenha certeza que a cada dia que você estreitar esse relacionamento e conhecer mais a Deus, a tua confiança em qualquer área da sua vida crescerá e você chegará a patamares que você nunca imaginou. Creia em Deus, busque a palavra dele e a cada dia tenha certeza que a tua vida espiritual vai crescer. Que Deus te abençoe.